Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Café Cast. E hoje eu recebo um convidado ilustre para a gente conversar sobre cirurgia plástica. Se a cirurgia plástica ela é um sonho, é na realidade uma pressão social. E quem está aqui comigo para conversar sobre isso é o Dr. Fabiano Paiva. Fabiano, seja muito bem-vindo ao Café Cash. É um prazer imenso te receber. Muito Se obrigado, apresenta aí pro Mari. pessoal. Bom, acho que essa já é o quê? A terceira vez que a gente faz esse Sim, bate-papo, né? E é sempre um grande prazer estar aqui falando com você, falando com essa audiência, né? E falando sobre um assunto que eu gosto muito, que é a cirurgia plástica, principalmente quando isso envolve autoestima e outras questões relacionadas aí à psicologia, né? perfeito. Quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros de Café Cast, a Agência Viz, que é responsável pela nossa produção, a Abelhuda Café, que sempre está conosco, a Farma Fórmula e a Sorrindo Companhia de Eventos. Fabiano, me diz uma coisa. Quando é que você identifica que um paciente ele chega assim para você e ele veio pressionado socialmente para fazer uma coisa, ou na realidade aquilo é algo que é necessário porque é funcional nele em algum sentido, porque a gente fala de cirurgia estética e tem, querendo ou não, ali alguns eixos, né? Muitas Uhum, pessoas procuram por pressão social, né? uhum, Agora há pouco passamos pelo modismo, acho que ainda não passamos da barriguinha ali definida, né? né? Divididinha. Como é que você consegue ter esse feeling para identificar? Me conta um pouco da tua prática. Mari, então vamos lá. Nem sempre é fácil ter essa percepção logo de cara. Por isso que eu falo que é necessário uma consulta bem feita. Eu sou muito contra essas consultas online, apesar Uhum. de às vezes eu ter algumas pacientes que não moram aqui, a gente faz uma consulta online. Porém, mesmo nesses casos, eu faço questão que seja uma consulta mais extensa, porque é impossível numa conversinha ali de 20 minutos, como Sim. muitos fazem, você saber diferenciar, né, se é mesmo um anseio da pessoa ou se é algo provocado por outro tipo de pressão e se realmente aquilo faz sentido mesmo para a pessoa. Uhum. Porém, em alguns casos, ontem mesmo eu atendi uma paciente. Existem algumas frases, alguns sinais que já me alertam para isso. Como, por exemplo, a paciente ela chega lá e fala assim, doutor, eu nem tenho certeza se é isso mesmo que eu quero fazer. Uhum. Mas, né, e aí tem os mais diversos motivos. Então, essa, por exemplo, ela queria tirar um sinal na testa, que Aham. era o que realmente a incomodava, mas já que eu estou aqui, quem sabe? Então não é uma pessoa que estava demonstrando muita certeza se aquilo faria sentido na vida dela ou não. Aham. Outros sinais. Ah, olha, o meu marido, e muitas das vezes o cônjuge está Sim. presente. Olha, meu marido vem falando que talvez fizesse sentido isso para mim, e eu acho que talvez fizesse sim, então aí já são sinais de alerta. Uhum. Outros sinais de alerta, pessoas que a primeira coisa que elas chegam na consulta é mostrando fotos, principalmente fotos de Instagram, Sim. daquilo que elas idealizam. Então, elas estão buscando algo na verdade, baseando-se na realidade alheia e não na dela. Uhum. Então, Sim. esses e outros são realmente pontos que me chamam a atenção para que talvez aquela não seja a paciente mais Uhum. adequada para naquele momento uma cirurgia plástica. Sim. Agora, por outro lado, eu vejo pacientes que chegam ali realmente muito incomodadas com algum aspecto, abaladas mesmo, e no relato delas aquilo faz sentido para mim. Eu falo, Sim. bom, a cirurgia plástica realmente pode ser um fator de alívio para Sim. essas pessoas. E existem diversos casos. E hoje em dia, veja que se a gente fizer um remonte histórico,
a cirurgia plástica era uma coisa muito inacessível, diferente de Sim. hoje em dia, como são as Uhum. coisas, né? Você que está aí nos assistindo, já parou para pensar se alguma vez te surgiu aí a vontade, o desejo de fazer uma cirurgia plástica? Você já parou para pensar o quanto isso vem de você, do seu desejo mesmo, ou de uma pressão ambiental? Já pararam para prestar atenção? E aí eu abro um parênteses para dizer um caso meu. Eu fiz a cirurgia plástica de prótese mamária porque eu cresci, me desenvolvi, eu tive uma poda hormonal ali por volta dos 12 anos, por uma questão de um cisto, e aí precisei fazer retirada de ovário, de um dos ovários. Então eu tive uma espécie de poda hormonal. E, concomitante a isso, eu fazia natação, e eu fazia natação desde, sei lá, os 6 anos de idade até os 12. Eu competia. Então eu era o estereótipo da nadadora. O ombro um pouco mais largo, o corpo um pouco mais esmilinguido ali e seio era quase nada. E aí, o meu relato, eu lembro você falando aí dos insights, eu lembro da conversa que eu tive com o cirurgião plástico à época, de dizer, é o meu sonho, porque eu nunca Pronto. tive peito. E Exato. aí, como você está dizendo, então eu tenho um sinal aqui, aí deixa eu complementar de forma metafórica. Eu tenho um sinal aqui na testa que me incomoda muito, eu gostaria de remover. Vamos aproveitar e fazer um lifting facial? Mas Uhum. assim, não faz parte de um sonho, muitas É. vezes, da pessoa. É mais ali uma adequação do momento. Isso que você falou é uma questão que gera alguma desarmonia, né? Tórax largo, os ombros Uhum. largos, né? E a ausência de mamas, isso acaba gerando uma desarmonia. Qualquer desarmonia é motivo, sim, suficiente para gerar uma insatisfação Sim, real, digamos sim, assim, né? Muitos vão dizer que isso não é motivo. Agora, só quem passa por aquilo sabe o que exato. é motivo ou não para criar alguma desarmonia, não Sim. apenas no corpo, mas na mente. Exato, e eu lembro muito bem que a época, aí viu, ó, a minha analista, ela perguntou o quanto realmente isso é um desejo para você ou o quanto você está fazendo isso para agradar. Eu falei, olha, eu acho que isso realmente é um desejo meu, porque eu nunca tive assim mama para dizer, poxa, eu tenho peito, né? Assim, me incomoda usar um biquíni. Eu estava ali iniciando praticamente o meu desenvolvimento sexual e aí eu tinha muita inibição, porque eu tinha Uhum. muita vergonha de colocar um biquíni ou de usar uma camiseta mais justa. E parece que depois que eu fiz a cirurgia de colocação da prótese, parece que até minha postura mudou, Muda. sabe? Então tem esse aflorar também, assim, da mulher. E o seio tem uma simbologia muito importante, Muito. né, Fabiano? Para mim é a maior, né? O maior sinal, símbolo da feminilidade, nós já até falamos isso quando a gente conversou lá Sim, atrás no Outubro Rosa, verdade. são as mamas. Então, mamas realmente, tanto a falta, né, o pouco volume das mamas, quanto o excesso de mamas, pode atrapalhar bastante o desenvolvimento não apenas físico, mas psíquico de uma pessoa. E Sim. o oposto, né, mamas muito grandes, tem um efeito muito maior. Uhum. Então, tem efeitos físicos também relacionados. Então, as pacientes chegam lá relatando dores constantes no pescoço, nos ombros, nas costas, Sim. uma dificuldade enorme de achar uma roupa, uma dificuldade enorme de fazer uma atividade física. São pessoas que às vezes estão até acima do peso e Uhum. falam, doutor, mas é difícil para mim fazer uma esteira, fazer uma corrida, uma bicicleta, porque esse volume aqui eu não consigo achar roupa, um top que me Uhum. possibilite fazer a atividade física adequada. Sim. E isso é uma realidade, viu? E aí até desenvolvem alguns quadros mais graves e crônicos, né? Ali Exato. ortopédicos, às vezes. Então, muitas das vezes chegam lá pacientes que querem se operar por convênio, né? Uhum. E essas pacientes, elas vêm muitas vezes com laudos de ortopedista, mostrando quanto aquilo está interferindo na postura, Sim. com laudos, inclusive psicológicos ou Uhum. psiquiátricos, falando quanto aquilo tem as abalado negativamente. E, infelizmente, hoje, pelo menos aqui na nossa realidade local,
a gente vê uma certa insensibilidade da parte dos gestores desses planos de saúde Sim, em não entenderem dessa forma. sim, Né? Os interesses econômicos eles acabam anulando isso daí. Muitas das vezes as pacientes têm que recorrer a algo que aumenta ainda mais esse período estressante, sim. que é recorrer a medidas judiciais, Judiciais, o que toma ainda mais tempo e protela esse tratamento. É fato. triste É, isso. e realmente. Vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Café Cash. Estamos no segundo bloco e aí a pergunta é: de onde é que nasce o desejo pela cirurgia plástica? Quero aproveitar para agradecer aos nossos produtores, a Agência Vis, a Velhuda Café, Sorrindo Companhia de Eventos e a Farmafórmula. Doutor, o desejo pela cirurgia plástica, você percebe que ele nasce de onde? Se a gente puder responder só em uma frase ou numa palavra. Bom, sempre nasce de uma insatisfação. Né? Essa insatisfação ela pode ser crônica ou ela pode ter algum gatilho de médio e curto prazo que desencadeou isso daí. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em insatisfações crônicas, nós temos aí pessoas que nascem com deficiências congênitas, né? Entra nessa hora mais aí a cirurgia plástica reconstrutora, Hum, que tem um aspecto muito importante também. E nasce também daqueles gatilhos que vão aparecendo ao longo da vida. sim. Então, pessoas que ganharam muito peso Uhum, e de repente tiveram uma perda muito grande de peso, sim. e isso gera ali aquele excesso de pele, aquela mama bem caída, aquele Uhum. abdômen caído, que começa também a gerar não apenas sintomas de insatisfação pessoal, sintomas psíquicos, psicológicos, mas também físicos, assaduras, um Sim, peso maior ali, né? E não dá para a gente desconsiderar o peso cada vez maior que hoje as redes sociais têm gerado no que se refere a comparações. fato. E aí é que mora o maior perigo, realmente. Né? A Sim. comparação é um grande mal em todos os aspectos. Não estou falando apenas da cirurgia plástica, mas a comparação de uma maneira geral. Seja, vou me comparar com o emprego de determinada pessoa, vou Sim. comparar minha relação com a relação da outra pessoa. E hoje a internet e as redes sociais mostram aquilo que o outro quer mostrar, né? Uhum. Apenas, geralmente, o lado bom, Sim. né? E isso acaba gerando uma cobrança muito grande. E no que tange aí a beleza, né, as pessoas muitas das vezes se esquecem dos filtros que hoje existem, que maqueiam um pouco essa realidade, um ângulo de filmagem Diferente. diferente, né? Hoje está ainda mais capcioso isso, com o advento aí da inteligência artificial, que Sim. transforma uma pessoa em outra, Uhum. né? Sem necessidade de cirurgia plástica. Exato. E querendo ou não, existem cobranças sociais para que as pessoas elas entrem dentro de um padrão. Então, existem estudos já muito bem desenhados sobre isso, mostrando que pessoas mais atraentes, Uhum. pessoas mais bonitas, com um físico melhor, elas são vistas como pessoas mais confiáveis, elas são vistas como pessoas mais bem-sucedidas. Sim. Para essas pessoas são dadas, o nível de tolerância acaba sendo maior. Uhum. Recentemente eu estava vendo que isso é aplicado, inclusive até mesmo em questões judiciais. As penas aplicadas a pessoas mais atraentes fisicamente, elas acabam sendo menores, São atenuadas, né? são atenuadas se fosse comparado ali com pessoas que não estão dentro daqueles padrões de beleza. Então, são diversas as pressões Sim. que acabam levando essas pessoas a buscarem Uhum. tantos recursos
para se modificarem. E um desses recursos é a Sim. cirurgia plástica. E veja, assim, a cirurgia plástica, ela vem a ser uma coadjuvante, sim, na qualidade de vida, na melhoria da autoestima. Eu sou uma defensora da cirurgia plástica, desde que ela venha, de fato, com um propósito muito bem direcionado, né? Você estava falando de ganho, perda de peso. Eu tenho uma especialidade, Fabiano, em pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Mas, o que que acontece? Eu fui percebendo ao longo da minha prática clínica que está perdendo cada vez mais o sentido fazer um encaminhamento para cirurgia metabólica. Primeiro, pelo advento das canetas emagrecedoras e segundo, pelo impacto que a cirurgia metabólica ela traz ali positivamente alguns pontos, isso é inegável. Pessoas ali com diabetes, hipertensão, elas zeram isso, mas elas têm um rebote muito importante na sua qualidade de vida, no seu psiquismo. Tem um rebote assim absurdo. Pessoas de pós-operatório de cirurgia bariátrica desenvolvendo dependências químicas gravíssimas. A gente não tem ainda um recorte tão importante científico, mas a gente já tem algumas amostras em relação à propensão. Então, veja, quando a gente enxerga um propósito, e aí eu mencionei a questão da cirurgia bariátrica, porque muitas vezes as pessoas elas enxergam a cirurgia como a resolução de todos os seus problemas. No caso da cirurgia bariátrica em particular, eu costumo conversar com esses pacientes e dizer o seguinte: isso não é a resolução de todos os problemas, isso é o começo de muitos outros. Resolve alguns, mas começam outros. Então, o paciente ele precisa ser muito bem trabalhado nesse sentido de entender que os problemas dele não vão ser todos resolvidos ali com uma cirurgia, em partes, certamente, mas não todos. Como é que você traz essa conscientização para o teu paciente, Fabiano? Porque, veja, muitas vezes a gente não consegue fazer esse acompanhamento multiprofissional do paciente que vai se encaminhar para uma cirurgia. Então, muitas vezes, o que ele vai ter é você. É. Bom, então, uma coisa que eu sempre falo, né, você sabe que eu busco muito essa questão do crescimento pessoal, do autoconhecimento, busco isso para mim e eu considero isso uma missão, passar o que eu aprendo nessa parte também para o meu paciente. Afinal de contas, eu falo que o médico ele é o médico de corpo e de alma, né? Eu Sim. li um livro que me marcou desde a infância, que é O Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas. Que legal. É um livro muito que me marcou muito positivamente. Então eu acho que esse processo de retomada de autoestima, ele nasce principalmente num processo de autoconhecimento. Perfeito. Então, esse processo de retomada de autoestima não vai ser resolvido com uma canetinha emagrecedora, não vai Uhum. ser resolvido com uma cirurgia metabólica, muito menos com uma cirurgia plástica. Ele envolve um processo ali inicial de autoconhecimento, Perfeito. né? Então, eu acho que na minha prática, por exemplo, diária, eu me destaco muito porque os pacientes chegam ali buscando a resolução do problema com a cirurgia plástica, Uhum. né? Os colegas que mexem com a cirurgia metabólica certamente vão recebê-los buscando resolver o problema com a cirurgia metabólica Uhum. e os nutrólogos e etc. Sim. vão receber aqueles que acham que a canetinha é a solução do problema. Quando na verdade tem uma série de outros fatores por trás disso daí. E hoje, algo que é característico da minha prática clínica, que eu considero um propósito Sim. até, é mostrar para esses pacientes, esses, né, porque tem muitos homens também, Uhum. que a não resolução de outras coisas ali relacionadas não vão dar o que ele ou ela espera. Perfeito. Né? E eu sou visto por alguns até de uma maneira ruim com relação a isso, né? Muitos, ao chegarem ali no meu consultório e não escutarem o que querem ouvir, Uhum. saem dali me criticando. Ah, ele foi grosso, ele foi. Não, não é que eu fui grosso, eu sou muito educado com os meus pacientes,
mas eu fui grosso, considerado grosso, a partir do momento que eu não falei o que ele ou ela queriam escutar, Sim, eu não né? concordei ali com determinada coisa também. Eu comecei a ter esse feedback e aí eu falei, gente, será que eu estou sendo mesmo grosso com os pacientes, né? A gente se questiona. Desde então eu comecei a comecei a tomar uma conduta nas minhas consultas. Sim, Sempre uma das meninas ali da minha equipe, elas entram na consulta junto, principalmente se o sim. paciente vai desacompanhado. E aí eu falei, ó, vai só ficar sentadinha ali acompanhando a consulta. E termina a consulta, elas falam, doutor, perfeito, Tranquilo. maravilhoso. A hora que chega lá na frente, elas escutam. Nossa, ele não me ouviu, ele foi grosso, ele me chamou de gorda. Em momento nenhum eu uso essa palavra, mas a pessoa ela já entendeu aquilo da maneira. Uhum. Então eu falo, olha, o seu percentual de gordura está alto, não seria legal buscar na cirurgia plástica agora a solução para isso. Vamos primeiro, ó, é um processo de atividade física, de perda de peso, eventualmente alguma medicação. Aí elas pegam tudo isso e falam assim: tô gordo. E quem me chamou de gordo foi ele. Aham. Então, né, já passamos muito por essas questões, muito, muito, muito. Sim. Agora, uma coisa é muito interessante e gratificante. Aqueles pacientes que saem dali e para quem aquilo faz sentido e que realmente jogam a cirurgia plástica como o último elo da corrente, Perfeito. e aí vão buscar primeiro um autoconhecimento, um psicólogo, vão buscar atividade física, vão fazer um controle nutricional melhor, eventualmente até fazer um acompanhamento médico ali com o uso de medicações. Quando chegam na cirurgia plástica, não tem um só paciente que não me agradeça. É, Fala, doutor, ó, naquele primeiro momento eu saí daqui chorando, eu sim. saí daqui arrependido, eu saí daqui frustrado, eu saí daqui com raiva do senhor. Hoje eu te agradeço muito, porque essas pessoas elas mudaram a perspectiva Sim. e aí sim são pessoas que estão preparadas Para cirurgia para a cirurgia plástica. plástica. Que muitas vezes é aquela coisa do grande finale mesmo, Exato. né? De você, poxa, tem isso aqui que de fato está me incomodando. De fato, Fabiano, eu penso que há bem pouco tempo atrás existia ali um romantismo em torno da obesidade. Hoje Uhum. as pessoas elas estão mais corajosas, mais conscientes e elas estão dizendo não. Peraí, olha, e eu, inclusive, sou uma defensora, falo, gente, não tem nada de romântico na Nada, obesidade. Obesidade é uma nada. doença, ela não caminha com saúde, Uhum. né? Houve um romantismo por causa das plus size, a época, e Uhum. concursos em relação a isso. Mas não existe nada de romântico, porque a saúde ela não caminha junto com a obesidade, ponto. Não tem o que se discutir, é ciência. É. É ciência. Então, de fato, precisa ter essa ideia. Então, muitos pacientes que a gente trata e eu tenho essa conversa como um disco arranhado. Como é que Uhum. está seu sono? Você É. está se exercitando? Como é que está a carga lá? Você está em todo dia? Como é que está teu engajamento na atividade física? E eu sempre trabalho dizendo, olha, entenda, a atividade física para você pode ser que em algum momento da sua vida tenha sido questão de estética, mas a partir do momento da presença ali de um transtorno mental, não é mais estética, é remédio É e tratamento. mais eficaz do que o que você toma religiosamente. Então você Uhum. precisa marcar a hora com você para ir para sua academia. E é muito comum a gente ser engolido pela rotina, né? E uma das coisas que a gente acaba negligenciando muitas vezes é a atividade física. E um detalhe também muito importante que eu noto é o seguinte: se a pessoa não tem esse engajamento prévio, dificilmente essa pessoa vai conseguir manter um resultado adequado após a cirurgia. Perfeito. É o que eu mais vejo. Pessoas ali que não têm um engajamento prévio, falam, doutor, ó, eu sei tudo isso que você falou, mas quero me operar desse mesmo jeito. Algumas estão no nível, os exames ali são condizentes, eu falo, ok, vamos nos operar, mas não espere muita coisa de resultado. Sou muito honesto com Uhum. relação a isso. E aí a gente faz a cirurgia e conseguimos eventualmente até
um resultado satisfatório, não excelente, ótimo e tal, mas satisfatório, Uhum. e aquela pessoa, depois de alguns meses, volta àquele estado inicial, ou até pior, Sim. né, porque enxergou ali na cirurgia um salvo-conduto Uhum. e volta um pior. Né? E deve ser muito frustrante isso. Você falar, nossa, eu gastei dinheiro, não foi pouco, eu gastei tempo me recuperando, eu gastei, criei expectativas e olha aqui onde eu estou. Eu estou no Sim. mesmo ponto ou até pior. E isso eu acho que deve ser ainda pior para a Sim. autoestima, ainda mais frustrante. Sim. E olha só, a gente vai para um breve intervalo, porque no próximo bloco a gente vai aprofundar sobre esse tema aí que você está falando, Fabiano. Já já nós voltamos. Fica aí. Estou com esse querido Fabiano. A gente está conversando aqui um papo super gostoso sobre cirurgia plástica, autoestima, necessidades ou não, né? Ou pressões sociais. Quero agradecer aos nossos produtores, a Agência Vis, a Agência de Recreação Sorrindo, a Abelhuda Café e a Farma Fórmula, que são os nossos parceiros nessa terceira temporada do Café Cast. Fabiano, me diz uma coisa. No bloco anterior estávamos conversando sobre essa coisa de expectativa e realidade. E muitas pessoas que chegam no teu consultório com uma determinada expectativa, mas que elas ainda não têm o mínimo necessário para uma cirurgia plástica. E hoje é um ato até corajoso do cirurgião plástico dizer: olha, você não tem o mínimo necessário para a cirurgia. Às vezes é uma paciente que está buscando uma. Me corrija se eu estiver errada. Está buscando uma lipo LED 3D, efeito 4K, não sei. É. Mas ela está obesa, né? Como é que a gente consegue adequar para realmente fazer com que a paciente entenda aquilo e realmente olhe para si e diga, olha, realmente não é o momento de fazer. Então, Porque hoje, mas, só um parênteses, hoje cada vez mais a gente vê muitos resultados ruins por aí. E que não uhum, é culpa do cirurgião, né? não é assim? Tem muitos resultados por aí. Eu acho que, em partes, é sim culpa do cirurgião. Me conta por quê. Quando ele não tem a coragem de falar não. Perfeito. Né? Então, hoje, da mesma forma que existe uma pressão em cima dos pacientes, essa pressão criada aí por uma vitrine de comparação, que são as redes sociais, né? Da mesma forma, existe uma pressão, talvez financeira, em cima do médico, né? E aí é aquela questão, nossa, eu tenho uma meta a bater, eu tenho ali as contas para Pagar. pagar e etc e tal, então quer saber? Errado eu não vou estar se eu operar, mas também não vou fazer o melhor trabalho do mundo, mas assim, não estou sendo na cabeça dele antiético em operar. Talvez sim, talvez não, aí cada cabeça uma sentença, Sim, perfeito. né? Mas eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Olha, eu não sou vendedor de cirurgia. Inclusive, quando você sair daqui, quem vai falar com você sobre preço, formas de pagamento Perfeito. e que vai tentar te convencer de fazer essa cirurgia ou não, não sou eu, né? Eu estou aqui para te mostrar se tem indicação, se não tem indicação e qual técnica é indicada para o seu caso. Ah, eu quero uma Uhum. lipo de alta definição, eu quero deixar minha mama assim, igual essa que eu estou te mostrando. Uhum. Cabe a mim te falar que não vai ser possível copiar aquilo ali que você está me mostrando, porque Uhum. nós trabalhamos com uma técnica que não permite essa confecção em sequência, Até né? porque cada corpo é diferente do outro, Cada né, organismo é Fabiano? diferente do outro, as anatomias são Sim, diferentes, a fisiologia, ou seja, a maneira como o organismo vai reagir ao trauma cirúrgico, a recuperação vai ser diferente, tipo de pele, são tantos os fatores que é impossível replicar um resultado em você numa outra pessoa, perfeito. né? Então, só que para isso
Primeira coisa, isso requer coragem do cirurgião, né? Requer que ele tenha paciência e tempo Uhum. durante uma consulta para falar sobre isso. Então, por isso que eu falo que Sim. essas consultinhas de... Tem muito paciente que fala assim, a avaliação é paga? Hum, A avaliação nos olhos de muitos desses pacientes é assim, eu vou chegar lá, ele vai me olhar e falar assim, tá bom, entendi. No seu caso, eu vou fazer uma cirurgia que se chama assim, assim, assado, pode passar lá na frente que elas vão te passar o o valor. orçamento. Uhum. Não é assim, né? Eu preciso entender as expectativas, eu preciso entender se realmente essa paciente está nas condições mais adequadas, né? E preciso saber se realmente faz sentido aquilo ali para ela e para mim fazer aquela Sim. cirurgia nela, porque É teu nome que tá é meu indo, nome. né? Eu falo que toda paciente tem o cirurgião que merece e todo cirurgião tem a paciente que merece. Então é Uhum. naquele momento que nós dois vamos identificar isso daí. Será que Sim, ela é a minha paciente? Será que ele é o meu cirurgião? sim. Tá Né? certo, certíssimo. E aí, veja, e era esse um ponto que eu queria abordar contigo, Fabiano. Tem muitas mulheres que, você comentou um pouco no bloco anterior, que usam a cirurgia plástica meio que para referendar ali um estilo de vida ruim. A exemplo, é comum, hoje menos, se comparado a antigamente, mas que algumas mulheres tenham aí 3, 4 lipo, que Uhum. tenham 2, 3 cirurgias ali mamárias, que, sabe, colecionam ali um número. E aí, veja, eu, como psicóloga, olho e enxergo que existe ali uma patologia mental, né? Uhum. Se diga, a pessoa ela busca o corpo perfeito, mas ele tá na cabeça dela, é completamente subjetivo e cirurgião nenhum vai pôr a mão e vai deixar do jeito que ela quer, porque nem ela própria Sabe o que tem ela quer. esse desenho formado, Uhum. né? Como é que você percebe isso na tua prática? Chega muita pessoa te procurando para fazer o terceiro, quarto procedimento, como é que é? Chega. Então, eu vejo isso, existem dois vieses nisso daí. O primeiro, existem pacientes que, infelizmente, fizeram ali uma primeira cirurgia plástica com um profissional, talvez, que não tivesse o preparo suficiente, ou que tinha o preparo suficiente, mas não soube usar a técnica adequada. Enfim, e essa pessoa, ela tinha toda a indicação para ter um excelente resultado, mas não teve, não por culpa dela, mas porque Uhum, realmente não foram aplicados os melhores recursos, ou até porque, de repente, o cirurgião, sim, era um cirurgião habilitado, aplicou os melhores recursos, mas o desfecho da cirurgia não foi tão bom. entendi. Afinal de contas, como eu disse, resultado depende do cirurgião e da sua técnica, depende dos cuidados da Do paciente no pós-operatório. pós-operatório e depende de uma coisa que não é nenhum nem outro, que é como o organismo reage Uhum, àquele trauma cirúrgico. aquela intervenção, Então, né? tem pacientes que às vezes já passaram ali por uma intervenção e não foram bem sucedidos por algum desses fatores. E aí buscam realizar a cirurgia mais uma vez para fazer um reparo. Sim. Né? Eu lido com isso cotidianamente, com pacientes que eventualmente aqui a gente tem uma realidade muito frequente, pacientes que vão aqui para o país vizinho, Uhum, né, buscando ali principalmente facilidades e eu recebo muito caso de complicação vindo de lá. E isso justifica sim uma segunda, às vezes claro. uma terceira cirurgia, Intervenção, sim. né? Eu mesmo sou perfeito? Não. Eu e qualquer cirurgião plástico que eu conheço no mundo temos, e enquanto estivermos operando, teremos complicações. Sim. E diante de uma complicação, às vezes o paciente vai precisar passar por outros procedimentos. Uhum. Esse é um lado da Da situação e vertente, eu sim. vejo como necessário, Sim, perfeito, justificável. perfeito. Agora, já recebi várias que, assim, fizeram uma vez, ficou um resultado considerável,
para a estrutura dela, para a Uhum. idade dela, para o tipo de pele dela. E aí, não, mas ainda não ficou como eu imaginei, porque o meu referencial era outro. E aí vão mais uma vez. É justificável? Talvez, ainda sobrou aqui uma gordurinha, tal, um excesso de pele, e vão para mais uma. Só que aí realmente eu tenho pacientes que já chegaram ali na quarta, quinta, sexta cirurgia e nunca estão satisfeitas. Aí eu já falo, olha, peraí que chegamos num limite. É, pronto. Chegamos num limite que não vou conseguir melhorar. Eu acho que a raiz da sua insatisfação está em outro lugar. Talvez seja melhor tratar isso daí, até mesmo com uma terapia, e se Uhum. aceitar melhor, tentar enxergar outras coisas em você que você não está enxergando e está acreditando tudo ali na sua aparência física. Sim, Então tem essas duas vertentes aí. perfeito. Então, às vezes, justificam-se, sim, Sim, realização de outros procedimentos. A perfeito. gente citou agora há pouco os pacientes pós-bariátricos. Esses pacientes pós-bariátricos, e na nossa conversa anterior falamos das pacientes que passam por reconstruções mamárias, Uhum. são pacientes que, para a gente conseguir um resultado aceitável, às vezes são necessárias mais Ah, do que uma aham. cirurgia, Sim, um até porque tem ali refinamento. uma questão de áreas também, né, operadas, ver que a pessoa ela tem Exato. uma perda ponderal muito significativa, ela vai precisar reconstruir o corpo, né? Então, É. aí a operação na coxa, braço, E no abdômen. pós-bariátrico, a pele do paciente, que é a nossa matéria-prima, é a pele, é a gordura, a estrutura, né, do Sim, paciente, é uma pele mais judiada. Como é que eu vou sim. falar? É uma pele que tem uma estrutura pior para a gente trabalhar. Então, na hora da cirurgia, você faz ali o melhor trabalho, deixa tudo esticadinho. Com o tempo, aquela pele, como ela não tem estrutura, ela perde a Uhum, sustentação. E aí é aquilo que você fala, nossa, tinha ficado maravilhoso. Com o tempo, começa a uhum. ver, às vezes, um lado cedeu mais do que o outro, começa a ver essas assimetrias. Isso Sim. justifica uma reintervenção. Mas o importante é sempre conversar isso antes e falar, olha, isso pode acontecer. Uhum. E quando a gente está lidando com pacientes que eventualmente não aceitam essa possibilidade, pacientes que, por exemplo, não vou assinar esse termo de consentimento porque aqui está falando que se eu precisar lá na frente de um retoque, quem vai ter que arcar com isso sou eu. Falo, então a gente para por aqui. Lógico. Vou precisar de um Vamos parar por retoque, é aqui. toda uma estrutura. Como é que você Né? vai lidar com a coisa, com o terceiro Porque elemento, não né? depende só de mim. É, que não é você, não é o paciente, é como é que ele vai reagir, o organismo vai reagir, né? Exato. Ah, não vou, simplesmente. Gente, vamos para daqui a pouquinho para o nosso último bloco. Uma dó, né? Porque o papo tá muito gostoso, mas rapidinho a gente vai para esse intervalo para a gente ir para o último bloco. Obrigada. Quero agradecer aos nossos parceiros, a Agência Vis por essa produção, a Abelhuda Café, Sorrindo Companhia de Eventos e a Farma Fórmula, que são os nossos parceiros e estão sempre conosco. Doutor Fabiano, pressão social, redes sociais e padrões de beleza. Até que ponto isso realmente faz com que as pessoas te procurem te procurem ali em busca de um resultado que ele não é tangível, ele é muito subjetivo e muitas vezes dizem, olha, eu quero a barriga da Virgínia, eu quero os seios de quem, meu Deus, que eu posso imaginar agora? Não sei, não tá me vindo. Como é que funciona isso? E como é que você coloca em pontos práticos de dizer, olha, o que nós podemos conseguir de acordo com a sua estatura e tal, é isso. Como é que você trabalha essa expectativa e realidade? Bom, Mário, então para começar, eu não demonizo rede social. Uhum, Né? Acho que o problema não é a tecnologia, não é a rede social, não é a inteligência artificial. Aquilo ali são apenas ferramentas que podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. não, sim. Né? Então hoje, o meu Instagram, por exemplo, a minha rede social, é a minha maior forma de divulgação para os nossos pacientes.
é de onde vem a maioria dos nossos pacientes, mesmo que sejam pacientes recomendados. Olha, tem ali o boca a boca, mas ele acaba indo ali no meu Instagram para validação, Uhum. né, para conhecer o meu trabalho e ser validado. Então, ali eu mostro, né, algumas realidades de pacientes, depoimentos, como eu trabalho, etc. e tal. Então, eu acho que as redes sociais têm sim um papel benéfico, Perfeito. mas, como tudo, precisa de um filtro, né? As pessoas chegarem ali para mim e me mostrarem fotos de, olha, eu imagino algo assim para mim. Uhum. Ok, eu acho válido, porque a partir daquilo ali eu posso entender o que, que se passa na cabeça da pessoa e ver se é factível ou não. Perfeito. Porém, a pessoa falar para mim, eu quero exatamente isso daqui, opa, desculpa, eu não vou Uhum. saber, eu não tenho condições de replicar isso daqui em você. Sua anatomia, o seu percentual de gordura agora não é compatível com isso, a sua Uhum. massa muscular não é compatível com isso, a sua estrutura, a sua estatura. Uhum. Então, eu acho que essas tecnologias, né, rede social, inteligência artificial, elas não são vilões. Né? Sim. Assim como um carro não é um vilão. Uhum. Né? Depende de como você conduz. Se você vai conduzir de maneira prudente, um carro é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Se você vai conduzir de uma maneira imprudente, aquilo ali pode te matar. Sim. E Né? outras pessoas, né? E Também. outras pessoas. Então, a rede social hoje para mim é um recurso, é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que permite as pessoas chegarem até mim, que permitem conhecerem melhor o mundo da cirurgia plástica e Sim. dependendo de onde elas vão buscar informações, é muito interessante porque essas pessoas chegam lá melhor informadas, Uhum. mais cientes do que é o processo. Isso facilita muito. Então, acho que tem esses dois pesos. Perfeito. Né? Vai depender de onde você está buscando e com que cabeça você está buscando aquela informação. Sim. A gente tem alguns casos famosos, né, da cirurgia plástica e global. Por exemplo, a gente pode citar, tem o Ken humano, né, É, que começou ali numa série de cirurgias a vida inteira voltada para aquilo, e aí o gênero masculino, e aí depois fez uma transição de gênero para o feminino, e aí a gente percebe a gente estava falando lá no começo, né, Fabiano, uma questão de harmonia e o que a gente percebe nessas pessoas que buscam reiteradamente cirurgias plásticas e não chegam no resultado que elas não querem, a gente percebe ali uma total e completa desarmonia. Então, quem é humano, hoje eu não sei que nome adotou, mas hoje é uma mulher, os seios passam e muito da caixa torácica, que é uma coisa absurda, né? né? Para isso a gente tem um nome, né? Que é o dismorfismo Corporal, isso. corporal. Então aí já são patologias Sim, e, como eu disse, isso já envolve também a participação de profissionais que não são éticos, né? exatamente. Que não percebem que isso já é uma patologia e que por pressões financeiras ou de repente o próprio profissional também tem algum distúrbio e acha que aquilo é normal, né? Casa, né, Porque as patologias ali. casar, quando duas patologias se casam, é perigoso, é uma mistura explosiva. É. Então, Porque aí são assim, reiterados procedimentos. E aí eu percebo que às vezes em entrevista essas pessoas. Ah, quantos procedimentos você já fez? 43. Gente, cadê a bizarro, razoabilidade disso, sabe? bizarro. Eu felizmente nunca peguei casos assim. Eu percebo assim que no Brasil isso é um pouco menos comum se a gente É, for ver assim mundo afora. é, É uma percepção que eu tenho assim, que aqui é menos comum. também percebo, mas eu acho que
isso também pelo perfil dos profissionais daqui. Daqui, porque veja, você tem a possibilidade total de dizer Sim, assim, não, aqui eu não ponho a mão. né? Olha, desculpa, mas aqui eu não ponho a mão. Então eu vejo, eu já passei uma temporada fora nos Estados Unidos, né? Me especializando nessa área de contorno corporal, Uhum, e eu vejo que lá o perfil dos cirurgiões, a mentalidade é outra também. Eles vão num extremo assim muito comercial da aham, coisa. Mais uma vez, existe todo tipo de profissional aqui e lá, sim. mas culturalmente falando, realmente, eu percebo que no Brasil isso é menos frequente do que em países aí como os Estados Unidos, países da Ásia, né, Sim. Coreia do Sul, e Nossa, por aí vai. coisa bizarra, assim, é um padrão de beleza, a gente falando ali da Coreia do Sul, de uma magreza absurda e de operações da parte interna ali, de plásticas da perna para ficar ali um gravetinho, né? Porque é o É, padrão de beleza deles, né? Mas são desarranjos, né? e tanto é que eles são pioneiros em cirurgias do ponto de vista técnico, são Uhum. cirurgias assim brilhantes, mas que do ponto de vista o que aquilo gera de brilhantes assim, são alterações que eles fazem na anatomia coisas muito bem feitas, muito bem Cirúrgicas, né? Muito cirurgicamente precisas. falando. Mas do ponto de vista psicológico, o que, que aquilo representa na cabeça da pessoa, Uhum. né? Eu acho meio bizarro e, pelo menos para mim, perde um pouco o sentido da cirurgia plástica. Sim, acho que aqui no Brasil a gente acaba vendo as mulheres que fazem lipo uma vez e aí elas engordam, aí fazem de novo, aí É, engordam, de novo, engordam, enfim. E aí elas vão ali tirando gordura de partes do corpo, mas elas não sustentam uma boa qualidade de vida para manter os resultados estéticos ali que a cirurgia trouxe, né? ou às vezes também fases do desenvolvimento da mulher. Então é muito comum, por exemplo, a mulher que se operou ali colocou uma prótese de mama aos 17, 18 anos, quando ainda não tinha filho. Aí depois casou, teve filhos, depois que casou, começou a descuidar um pouco da dieta, aumentou de peso, a mama aumentou mais ainda, caiu. Opa, vou operar de novo, Uhum. né? Aí opera mais uma vez, nossa, não ficou legal, o volume ainda ficou grande. Opera mais uma vez para deixar mais harmônico. Isso pode acontecer, Pode, sim. né? E não representa nenhuma patologia, Uhum. não. Às vezes, as mulheres em várias fases, eu cito mesmo o exemplo da minha mãe. Sim. Né? Minha mãe, durante muito tempo, sofreu com um quadro de hipertrofia mamária, tinha as mamas muito grandes, né? Depois de ter amamentado ali 3 filhos, ela já tinha as mamas grandes desde a adolescência. Depois dos filhos, além de grandes, se tornaram caídas Uhum. e resolveu diminuir. Naquele primeiro momento fez muito sentido. Depois veio a menopausa, né? As mamas, elas deflacionaram mais ainda, ficaram pequenininhas e começou a ficar desproporcional com o restante do corpo. Aham. E aí, opa, peraí, agora nessa fase eu já estou vendo a necessidade de deixá-la um pouco mais Volumosa. levantadinha, maiorzinha. Então, é comum as mulheres buscarem mais de uma vez a cirurgia plástica, Sim. mas aí os motivos têm que ser condizentes, né? Tem que ser Perfeito. coerentes. Perfeitos, e um bom profissional é um profissional ético. Não dá para Exato. ser um bom profissional sem ser um bom ser humano. E para você ser um bom ser humano, você precisa agir com ética. Exato. Fabiana, eu quero te agradecer imensamente por todos os insights maravilhosos que você trouxe Eu que para esse agradeço. episódio. Eu quero que você diga para os nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo, onde é que eles te encontram, teu consultório, rede social. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu queria agradecer. Eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro conscientizar as pessoas sobre essa especialidade que eu amo tanto, né, que eu vejo muito sentido no que eu faço. E eu quero que o verdadeiro sentido
para realizar uma cirurgia plástica, ele encontre cada um de vocês que esteja assistindo isso daí. Como eu disse, hoje a minha maior vitrine sobre o meu trabalho é mesmo Sim, Instagram, rede social, perfeito. que é o dr.fabiano.p.martins, né? E hoje eu atendo ali com uma equipe fantástica na clínica Perfseri, que fica na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 343. Então vai ser um prazer receber aquelas que estejam buscando aí essa mudança consciente e de alguma coisa que incomoda em busca de uma melhora na sua autoestima. Perfeito. E como nós falamos o tempo inteiro, a cirurgia plástica pode sim ser um sonho e significar uma realização para você, né? Mas desde que isso encontre um propósito, esteja de fato de acordo com os propósitos que você tem, né? Quero agradecer a todos os nossos parceiros, a Farmafórmula, a agência Vis, responsável pela nossa produção, a Abelhuda Café e a Recreação Sorrindo, por estar conosco nessa caminhada. Fabiano, muito obrigada. E vocês assistam, mandem suas perguntas, mandem sugestões de outros temas que vocês querem que a gente aborde aqui. Fabiano tem uma cadeira cativa em todos os meus projetos, então provavelmente você vai ver essa carinha de novo por aqui. Espero que Muito sim. obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.